A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs. Aqui é a pastora Cláudia Breves Cardoso. Eu tenho uma palavra para você. Ezequiel, capítulo 1, nos diz assim, versículo 1: Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Queridos irmãos e irmãs, no 30º ano, diz aqui que seria mais ou menos em julho de 593 a.C., Ezequiel, então, está no cativeiro, está junto ao rio Quebar, ou chamado também de Grande Rio. Ele está dentro de um contexto de cativeiro, ele está ali longe da sua terra, longe da possibilidade de se transformar em um sacerdote. Os filhos do sacerdote, eles eram consagrados para o sacerdócio mais ou menos na idade de 30 anos. E ele já estava ali quase pronto a completar aquele ciclo, né? Segundo diz em Números 4, versículo 3. E ele era um candidato ao sacerdócio, ele estava sendo preparado para assumir esse posto. E se em Jerusalém ele não conseguiu assumir essa posição, imagina no cativeiro. Imagine longe da terra, longe do templo, longe de tudo aquilo que trazia para ele a possibilidade dele ser um sacerdote. Mas agora no cativeiro, num lugar distante, sendo oprimido, quem sabe vendo pessoas apanhando, passando por privações. E ele ali junto ao rio Quebar, porque os judeus, quando viviam fora da sua terra natal, comumente eles estabeleciam lugares de adoração ao longo de correntes de água, como diz o Salmo 137:1. Então, eles estavam ali buscando ao Senhor, né? Salmo 1 também diz que o justo, aquele homem que é bem-aventurado, é feliz, é aquele que teme e guarda a lei do Senhor dia e noite, é como árvore plantada junto a ribeiros de água. E agora Ezequiel vai para perto daquele rio e começa a falar com Deus, trazer suas inquietações a Deus, e diz que os céus se abriram naquele lugar. E ele teve visões de Deus. Se você ler o capítulo 1, você vai ver que ele viu seres viventes, ele viu como se fossem rodas andando e se movendo de um lado para o outro. Ele viu seres que tinham semelhança de homem, com rostos e asas. Ele viu ali com o rosto de homem, com o rosto de leão, com o rosto de boi e rosto de águia, simbolizando os querubins que estavam diante do trono de Deus. E ele vê tudo aquilo, e a palavra de Deus vai dizer no capítulo 1, versículo 28, que em volta daquele trono havia um arco que aparece na nuvem dia de chuva, como se fosse o arco-íris. Assim era o resplendor em redor, e esta era a aparência da glória do Senhor. E visto isso, ele caiu com o rosto em terra e ouviu a voz de quem falava. E ali o Senhor começou a falar com ele no capítulo 2, que era para ele se colocar em pé, que o Senhor falaria com ele. E o Espírito o colocou de pé, e o Senhor disse que o enviava aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se levantaram contra o Senhor. Meus amados irmãos, nos lugares mais improváveis da nossa vida, são os lugares em que os céus se abrem para nós. É maravilhoso sentir o trabalhar de Deus. Às vezes, no lugar onde estamos sofrendo mais, passando por maior necessidade, ou períodos da nossa vida em que estamos vivendo a maior angústia ou o maior deserto da nossa alma, é o momento em que os céus se abrem para nós e o Senhor nos revela. Deus deixa bem claro para Ezequiel, o profeta, o Ezequiel, que o chamado dele, ele estava se preparando para ser sacerdote, mas o chamado dele perante os céus, perante Deus, era para ser um profeta no meio do seu povo no cativeiro. E o Senhor, então, estava enviando e levantando aquele homem para ser um profeta.
né? É muito interessante. Os profetas verdadeiros, irmãos, são aqueles que recebem o seu chamamento diretamente de Deus, diretamente dos céus. Há uma convicção tão genuína no interior que o coração queima, né? Quem é chamado por Deus, que podem vir as tempestades, os problemas, que nada tira aquela pessoa do foco, do seu chamado, porque não foi um homem que o comissionou, mas foi o próprio Deus. Os céus se abrem. Nós lemos também lá no livro de Atos, falando sobre o diácono Estevão, né? Atos 7, capítulo 7, todo o capítulo fala sobre o momento em que Estevão, o diácono cheio do Espírito Santo, ele é apedrejado, não é? E aí a gente percebe, irmãos, que Estevão, ele está sendo ali acusado e apedrejado por servir a Deus, por seguir a Jesus e pregar o seu santo nome. Mas em Atos 7, 54 até 60, mas aqui no versículo 55 e 56 nos diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos, aleluia, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E no versículo 60 diz: ele se ajoelha e clama ao Senhor em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras ele adormeceu. Estevão morre orando, morre perdoando, morre vendo os céus abertos. Meus irmãos, minhas irmãs, que ao ouvir esse áudio você compreenda que o que realmente você precisa para permanecer, né, de pé, para permanecer vivo, para permanecer perseverante na sua fé em Deus, é exatamente você ter os seus olhos fixos no céu, é ter os seus olhos firmados naquele que vive e pode te sustentar, que você possa estar ligado, conectado nos céus, porque o Senhor, ele fala conosco, né? Ele revela aquilo que ele tem para nós aqui na terra. Qual é a nossa missão de vida? Nós temos que estar ligados aos céus, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, mesmo que as situações venham, como Estevão estava sendo apedrejado pela sua fé em Cristo, mas ele continuou com os olhos fixos no céu. Ele ainda conseguiu perdoar os seus ofensores antes de morrer. Ele morre perdoando, ele morre orando, ele morre vendo os céus abertos. Que você possa estar com seus olhos realmente fixos no céu e que os céus se abram para você neste dia. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.